Sabemos que um dia todos vamos morrer. Isso deixa algumas pessoas apavoradas. Este é o tema do programa Transição, medo da morte. Como encará-lo? E por que temer um acontecimento inevitável nas nossas vidas? Tememos a morte por diversos motivos, né? Primeiramente, para nos valer de uma linguagem simbólica, quando nós somos crianças, ou qualquer criança, se ela olhar para um quarto escuro, um quarto que ela não sabe o que tem dentro, ela vai temer aquele quarto, né? Porque não sabe o que é que vai pisar, se tem alguns animais lá dentro. E a gente começa a criar no nosso imaginário diversas reflexões, né, do desconhecido. Mas esse medo, ele se caracteriza um pouco pela imaginação que as pessoas têm com relação à morte. Não é normal ter medo da morte, é comum ter medo da morte. Acho que a gente precisa diferenciar o que é normal e o que é comum. Normal é aquilo que vem de uma lei natural, que tem uma explicação racional para acontecer. Comum é algo que se espalha e que habitualmente é falado, mas não tem uma explicação, não tem um raciocínio, não tem uma lógica. Então, é normal, não é normal ter medo da morte, é comum. E poderíamos dizer ainda que esta fobia, esse medo que todos têm, me parece que é uma tendência natural, é decorrente dessa concepção de limbo, de inferno, de purgatório. Algumas religiões acreditam que a morte é o fim. Então, por isso muitas pessoas têm medo desse final, o que vai acontecer com a gente no fim. E existe a crença de que nós podemos ficar dormindo ou ir para um outro local. Então, esse desconhecimento faz com que muita gente tenha medo. Não que os espíritas também não tenham medo dessa transição, porque isso também é normal. Mas existe aí uma crença de que a gente não sabe o que pode acontecer. A doutrina espírita vem no nosso socorro e diz, olha, a morte não existe, só existe vida após a vida. Porque a morte é uma continuidade da vida e não existe essa separação, né? Tanto que os espíritos, os desencarnados, convivem conosco também, não é? Então não existe essa separação. O que nós temos, né, mas é que nós perdemos esse corpo de carne que nós temos e que a vida deve continuar e vai continuar. Nós entendemos que nós não estamos mais sobre o corpo carnal. Então, o espírito sobrevive, mas o corpo fica. E como nós não somos preparados para vivermos como espírito, nós tememos a hora da morte e vejo que esse temor, ele vem justamente do desconhecimento das leis que regem a nossa vida. Vivemos num mundo materialista sem sermos do mundo. E isto é um fator de grandes dificuldades para a expansão do espírito quando ele passa a entender quem ele é. Porque, afinal de contas, vivemos num mundo material. Um mundo que o nosso corpo de carne e osso, o nosso corpo biológico, ainda exerce uma grande influência sobre nós, espíritos, seres pensantes do universo. Então isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem realmente amedrontadas, né? E o medo de sofrer, que é também muito natural. Outro fator que nos leva a temer, mas que é um aspecto aí já de defesa biológica, é o que Kardec chama, na parte das leis morais, de instinto de conservação. É uma das mostras com que o Criador demonstra o quanto a natureza se equilibra harmoniosamente. Quando o ser humano, desde pequenininho, manifesta quando toca uma tomada e reage, fazendo um movimento de pulsão, puxando o braço, ali já está bem claro de que o ser humano é dotado dessa qualidade de autoproteção que trata do instinto de conservação. Logo, o espírito, quando reencarna, ele está envolvido nessa matéria que é e que lhe dá ensejo de se colocar no mundo para o seu aprendizado feliz. O instinto de defesa rege-lhe, por assim dizer, a manutenção,
a estabilidade da sua estrutura vivencial e diante de qualquer coisa que lhe ameaça, ele se subtrai, ele se esquiva, quando esta ameaça represente o limite da sua própria existência. Se nós não tivéssemos, em certas situações onde a morte está iminente, o receio de querer estar vivo, nós, na primeira dificuldade que aparecesse nas nossas vidas, nós com certeza procuraríamos algo teoricamente mais fácil. Nós vamos perceber, portanto, que todos os medos, eles derivam do medo da morte. O medo da morte é, por assim dizer, um medo básico, fundamental. Mas quando se tem medo de ladrão, medo de um assalto, medo de a picada de um inseto, medo das alturas, todos esses nos remetem ao medo fundamental, primordial, que é o medo da morte, que trata, que espelha esse instinto de defesa, esse instinto de conservação, que pode estar às vezes mais acentuado, às vezes menos, dependendo da evolução do espírito reencarnado. Essa ideia, esse temor, ele vem justamente por conta da providência divina, que fez isso para que a gente pudesse não tirar a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer modo. Nessa circunstância, quando o instinto de conservação vai ficando nublado por um processo de condicionamento de outras vidas, processo de fuga, quase sempre de atitudes suicidas já cometidas em outras existências, essa circunstância, ela também destaca, denuncia de que aquela pessoa não está bem, porque busca o suicídio, tem os pensamentos, às vezes as emoções se inclinam nessa direção do autoextermínio, começam a fazer planejamentos, o que se torna mais grave, e às vezes fazem a tentativa, denunciando, portanto, que aquela pessoa que reiteradamente apresenta esse tipo de conduta, de manifestação diante da vida, de que ela está fora desse caminho do meio, que é o instinto de autoconservação. O suicídio nós sabemos que é a pior de todas as opções, ou seja, é o maior equívoco que a pessoa pode fazer contra ela mesma, porque ela está tirando a bênção da oportunidade que ela tem de, através da encarnação e através até do problema que ela está passando, que está causando esse sofrimento, ela está tirando a oportunidade da sua própria evolução. O importante é nós entendermos que mesmo os espíritos que estão sofrendo pelo ato do suicídio também terão novas oportunidades para se reajustarem. É bem verdade que terão que retornar ao relacionamento, alguns relacionamentos anteriores para poder cumprir com as suas pendências, mas isso realmente faz parte da lei da evolução e ele continua seguindo a sua trajetória, porque não há mal que para sempre dure, não é verdade? Já foi dito isso tantas vezes e isto é verdadeiro. Porém, à medida que a gente vai entendendo que nós não somos propriamente esse nosso corpo, mas esse corpo é uma ferramenta para que nós possamos evoluir, progredir, caminhar para a compreensão de quem nós somos de verdade, cada vez mais esse medo da morte vai sumir, porque simplesmente nós vamos passar a entender a morte como sendo apenas uma das experiências que o espírito é convidado a ter, convidado a viver. Porque a morte, ela é um portal que abre, né, de libertação do espírito e não pode jamais ser de punição, porque todos nós, como filhos de Deus, temos a oportunidade de evoluir e de crescer, de expandir. Mas estamos presos no mundo, sem sermos no mundo. Nós sabemos que a vida no plano espiritual é muito mais fácil, muito mais tranquila e nós temos uma consciência muito maior quando estamos desencarnados. Se sempre nós soubéssemos disso e tivéssemos a consciência desse... Como é que eu posso dizer? Se nós tivéssemos a consciência de que a vida futura tem responsabilidades, esse temor da morte não existiria. Não seria comum, mas como um resultado do instinto de conservação, Deus nos deixou esse temor para que a gente pudesse viver a vida mais tranquilamente e com responsabilidade. Agora o Transição vai fazer um rápido intervalo. Fique conosco.
Estamos de volta com Transição para continuar entendendo o medo que temos da morte. Como o Espiritismo nos ajudaria a destemer a morte, vem exatamente no sentido de nos esclarecer, de acender a luz do quarto e nos mostrar o que é que vem e o que é que nos aguarda lá dentro. O medo gerado pelo fenômeno biológico da morte é um dos assuntos que interessa à experiência humana. E nós devemos combater o medo da morte entendendo que somos criaturas imortais. A morte é um processo natural, mas o espírito sobrevive à morte do corpo. Na verdade, a vida encarnada não deixa de ser uma morte para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, nós desencarnarmos significa retornar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Isso já ameniza muito o temor da morte. O Espiritismo traz-nos essa percepção com muita beleza, porque ele nos mostra, filosoficamente, que nós temos um sentido de vida. E o corpo é uma instância transitória circunstancial, não obstante muito importante. E de que a morte não é a cessação da vida, é a cessação do corpo. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Na verdade, somos espíritos ocupando temporariamente um corpo biológico que se desgasta com o tempo, que sofre influência climática ou sofre influência do meio, etc., e pode adoecer e desencarnar. Desse modo, esse olhar filosófico faz-nos entender de que a gente, entre aspas, entra no corpo e sai do corpo, mas não entra na vida e sai da vida. A gente renasce e morre. E o Espiritismo usa uma palavra muito bela para lidar com a morte, chama-se desencarnação. A ação de sair da carne. Dá-nos, portanto, a compreensão de que esse fenômeno morrer é um fenômeno que traduz ainda um aspecto da vida, de que morte como fim, como término, como exaustão, como finalismo da vida, absolutamente isso não se dá. Elisabeth Kübler-Ross resolveu fazer um estudo sobre a morte e principalmente sobre o que o ser humano sente com relação à morte. A sua pesquisa foi assim inédita e revolucionária, porque ela escolheu pacientes terminais, pacientes receberam diagnósticos fatais e, mediante autorização de familiares e do próprio paciente, ela estabeleceu uma série de questionamentos. Então ela diz, no seu livro, e eu acho que essa pesquisa é algo que nós deveríamos trazer para o nosso dia a dia, ela diz que o nosso problema é que, como não pensamos sobre a morte, não vivemos. Porque nós achamos que somos imortais. Passamos o dia a dia achando que somos imortais. E por conta disso, adiamos todas as coisas importantes e essenciais. E quando finalmente nos damos conta de que somos mortais, começamos a viver. E infelizmente, tarde demais. Então, se nós encarássemos a morte com mais objetividade, a vida teria um sabor inquestionável. Esse olhar, portanto, faz-nos experimentar uma vida suave e bela, valorizando o corpo sem se escravizar ao corpo, sentindo que podemos usar as coisas sem depender das coisas. Essa capacidade de apreensão filosófica nos permite, portanto, dar plenitude à existência e percebermos de que a qualquer tempo e momento, porque a morte não escolhe momento para nos convidar a fazer essa transferência de lugar, essa saída de um campo para o outro, de um estado para o outro, aquele ser dotado dessa filosofia de vida, desse sentido existencial, ele passa a viver a vida como se a vida fosse o seu primeiro dia e fosse o seu último dia de vida. É muito curioso isso. É como se pudéssemos estar iniciando a existência no corpo de um dia e pudéssemos ter somente aquele dia, ou seja, vivermos intensamente a vida. Como se esse valor de ter um corpo, de estarmos no mundo material, fosse um grande presente para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Mas também com a certeza de que podemos ser chamados a qualquer momento, então de que aquele é o dia, pode ser o último dia. Há uma programação prevista, mas ninguém conseguirá ser imortal no corpo. Esse caminho
Faz-nos entender, portanto, de que somos usufrutuários do corpo e de que viver é um processo tão pleno de que você não pode de modo algum se escravizar às coisas, tampouco ao corpo. Eu vejo, por exemplo, quando vai se fazer os sepultamentos corpóreos, os convites. Convidamos para o sepultamento do senhor Alberto Ribeiro de Almeida. O senhor Alberto Ribeiro de Almeida não vai ser sepultado, vai ser sepultado o seu corpo. Mas nós estamos tão identificados com o corpo que nós não conseguimos analisar de que é o corpo que vai ser enterrado ou cremado, e não a alma que vai passar por essa experiência. No geral, a nossa tradição faz com que nós sejamos sepultados. As pessoas têm o hábito de cultuar os mortos, né, entre aspas. Nós espíritas não acreditamos na morte, sim na morte do corpo e não na morte do espírito. Hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando que vão ser cremados. E segundo Chico Xavier no Pinga Fogo, ele fala que Emmanuel diz que é necessário pelo menos 72 horas para que haja a cremação, porque nós precisamos do desligamento do nosso espírito com o corpo, e isso leva um tempo. Então não é de imediato. Às vezes a pessoa precisa de mais tempo, algumas semanas, às vezes precisa de meses para poder se desenfaixar do corpo. E esse processo, nos quadros mais graves, demanda, portanto, piedade para com aqueles que estão no processo de falência corpórea e morrem, desencarnam. Por isso o Espírito Emmanuel propõe 72 horas, que é um tempo razoável para que a esmagadora maioria possa talvez se desenfaixar do corpo físico, que já morreu, mas a alma poder de alguma forma se desonerar desse processo magnético de afinização com o corpo, de apego, e portanto fazer o seu processo de desconexão. Porque mais do que importante se é sepultado ou se é cremado, é a qualidade de vida do espírito, tendo em vista que quanto mais o espírito vive a vida na sua beleza, na sua abundância, na sua graciosidade moral, mais ele ganha títulos de enobrecimento que faz com que ele possa sair do corpo, e quanto maior for a sua evolução, mais concomitantemente com a morte do corpo físico. Esse olhar, dotado através de uma visão espiritual, de uma conduta moral, de uma vida reta no bem, enseja que aquele que detém o seu corpo não esteja preocupado se vai ser cremado, se vai ser sepultado, e esteja assim ocupado com a ideia de transferir os seus órgãos para tantas pessoas que podem se fazer uso dele, valendo-se de uma córnea, quando da falência do corpo, da parada cardiorrespiratória, até 6 horas pode-se tirar a córnea e transferir a alguém que está aguardando numa fila de espera. Existem pessoas que optam por não serem doadores de órgãos de uma forma totalmente equivocada, porque acreditam que isso pode trazer algum sofrimento para ela, alguma dor, ou que pode até, eu já ouvi falar de pessoas que acham que isso pode fazer falta no plano espiritual. Isso é um grande equívoco. A doação de órgãos é um ato de amor, é um ato de caridade, é mais uma oportunidade que nós temos de praticar a caridade. Todos deveriam ser doadores. Eu costumo dizer, se eu pudesse, eu doaria até o meu grito de morte. Eu doaria o grito se ele fosse importante, porque nada disso o espírito leva. E esse olhar filosófico faz com que você transfira todo esse patrimônio que te foi emprestado e que agora, na conta de um inquilino, você sai do imóvel que você estava habitando, o corpo, e agora dá os pedaços, às vezes preciosos, para outras vidas que aguardam um rim, aguardam um pulmão, aguardam um coração, aguardam uma córnea, aguardam a pele. Ao invés de ficarmos preocupados com o que vamos morrer, nós estamos ocupados com a vida que nós vamos transferir a tantos outros, em função do nosso olhar filosófico de vida. Essa forma abrangente de entender de que nós estamos no corpo, nós não somos do corpo, e de que o corpo não é o espírito é imortal, existe antes do corpo, vivenciou o corpo, e quando sair do corpo pode deixar o corpo para que alguém possa utilizar o que sobrou dele. Continuamos com o tema de hoje logo após o intervalo, não saia daí!
algumas pessoas acreditam em vida após a morte, mas ainda têm medo do que esperar no outro lado. Ao morrer, por quem nós seremos recebidos? O Espiritismo, na fala de Allan Kardec, nos assinala com beleza a graciosidade dessa transição de uma faixa de vida para outra faixa igualmente de vida. Do corpo e fora do corpo, quando nos fala dos entes queridos que nos aguardam no mundo espiritual. Com certeza nos aguardará os espíritos, amigos, familiares, conhecidos, simpáticos aos nossos pensamentos, ao nosso comportamento. Alguns dos quais conviveram conosco nesta vida. Estão à semelhança de um aeroporto, nos aguardando para nos acolher do outro lado da viagem. É, portanto, esse olhar que nos estimula a poder perceber que quando fazemos esse avanço na dimensão da vida espiritual, aqueles que são os nossos familiares, aqueles a quem nós nos vinculamos pelas bênçãos da fraternidade, da caridade, do amor, eles nos aguardam. Amigos muito queridos, o nosso anjo guardião nos tutelando, e portanto isso nos estimula para fazermos essa incursão no mundo dos espíritos, nos desatrelando da matéria, porque efetivamente morre melhor quem mais exerce o seu desapego. A gente não leva nada que se for pertinente à matéria, mas os nossos tesouros da alma seguirão conosco. E na espiritualidade nós continuaremos, daremos continuidade a tudo aquilo que temos vontade de realizar e teremos outras oportunidades. Esse olhar do contínuo da existência nos permite, portanto, fortalecer aquilo que Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos para melhor exercitarmos o fenômeno da morte, é vivermos uma vida espiritual, valorizarmos os valores morais, o bem, a fraternidade, fazendo um movimento de desprendimento todos os dias e investindo nos valores da alma, que são os únicos tesouros eternos que a ferrugem, a traça e os ladrões não roubam na fala evangélica de Jesus. Se a gente quer saber como é que vai ser depois que a gente morrer, só olha para as coisas que você está semeando na sua vida hoje. A sua vida pós-morte, se a gente pode dizer assim, do corpo físico, ela é idêntica. As suas emoções, os seus sentimentos, os seus anseios, os seus sonhos. E ao avançarmos nessa perspectiva, nós nos sentimos mais encorajados para lidar com o receio da morte, que passa a ser, em algumas circunstâncias, esse portal pelo qual até nós aspiramos de tanta beleza que nos aguarda. É natural que aqueles que não viveram uma vida saudável, que estão demasiadamente apegados, que destruíram este patrimônio, que se vinculam na sensualidade e na materialidade, terão muitas dificuldades de fazer esse voo para a espiritualidade. E muitas vezes experimentarão uma perturbação espiritual pós-morte que pode se alongar dias, meses, às vezes anos, em função da desconexão das leis cósmicas que devem reger a nossa vida. Por isso, o Espiritismo nos afirma com muita propriedade: viver é o nosso maior patrimônio. Aliás, muitas vezes a fobia de morte, ela revela a nossa resistência em viver. As pessoas que têm muito medo de morrer é porque têm medo de viver, porque o desafio da existência é viver. E esse convite, desafio está posto. E a pessoa, para fugir disso, se refugia no medo de morrer, porque não quer experimentar o medo de viver. Não existe o purgatório, não existe o juízo final e nem o céu e o inferno. É nós que nós temos que buscar trabalhar desde agora com a morte. Ela vai chegar, mas com certeza, tendo esse trabalho melhor e que o Espiritismo vem trazendo isso, né, com os trabalhos, com médiuns, trazendo novamente os espíritos a mensagem.
A vida vai continuar e não vamos ter asinha, nós temos que continuar trabalhando, estudando, porque a vida faz com que a gente tenha que evoluir sempre. Agora, o que é importante? Nós nos prepararmos. É importante essa educação para a morte. E para tanto, nós devemos seguir a nossa vida como orientação ética. Nos preocuparmos em nos desapegarmos da matéria, tá? E pensar em uma vida mais voltada para a realidade espiritual. No entanto, se a gente não trabalhar, a gente não consegue ter uma passagem tranquila, uma vida tranquila, na verdade. A gente tem que pensar na nossa vida agora e não só na nossa vida espiritual. Então, é claro que é muito bom orar, mas a gente tem que trabalhar. E trabalhar não só no sentido físico, a gente também tem que trabalhar no sentido espiritual. O homem não é só matéria, o homem é uma essência. E, na verdade, é a essência que vai determinar a matéria, e não a matéria determinar a essência. Ora, se nós vivemos, de certa forma, pegados à matéria, aí o medo da morte é maior. Quando, na verdade, a matéria simplesmente vai deixar de ser e a minha essência é que vai ser mais determinante. Tá? Se nós pensarmos ainda que a vida tem um significado transcendente e não só um significado material, isso é um alimento que nos ajuda a superar essa passagem, eu diria até com galhardia e com altivez. Para o Espiritismo, lidar com a morte, mais do que orar, é arar, fazer o bem. E quando no momento culminante, a oração é o refrigério, é o poderoso elemento auxiliar para que esse trespasse se possa fazer de uma forma suave e doce, e para que esse trânsito ele se dê sem solução de continuidade, sem sofrimento, e para que breve nós possamos estar lúcidos na companhia daqueles que estão nos aguardando. Tal como Jesus demonstrou que após a crucificação, logo estava conosco para demonstrar que a morte não existia. É uma quimera, é um portal que quando se lhe acessa, do outro lado a vida é mais abundante. E revelou-se aqui e acolá e repetidas vezes para demonstrar que a vida transcende o túmulo e de que o berço é uma porta de entrada no corpo e de que o túmulo é um portal de saída para a vida abundante. Viver é o nosso grande desafio. Então a gente teme o que não conhece. Quando a gente conhece, né, o fantasma tem medo de luz, né? Quando a gente coloca a luz sobre algo que a gente não conhece e a verdade se abre, certamente ela passa a ser uma verdade que vai fazer parte de nós. O Espiritismo esclarece que a morte é apenas uma mudança de estado. Vamos continuar vivendo como espíritos que somos. A falta de informação é o que nos faz ter medo. Até o próximo programa Transição.